Tudo que Deus ordena é bom. Você crê nisso? Vamos ler então aquilo que Ele mais nos deixou de bom neste mundo, enquanto esperamos a sua vinda e pela iluminação do Espírito, que é a sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 15. Hoje nós vamos ler uma parte do 15 e uma pequena parte do 16. Do versículo 17 do capítulo 15 até o versículo 4, a parte A do capítulo 16. A partir do versículo 17. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso, o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra e que, mais uma vez, nosso coração seja alcançado por palavras que nós jamais poderíamos formular se não fosse pela Tua palavra e a luz do Teu Espírito. Assim rogamos. Fale conosco uma vez mais. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Os discípulos são fruto de amor. E por isso devem ser uma comunidade de amor. Uma comunidade amorosa. Não porque se amam mutuamente, mas porque amam o mesmo Deus. É porque amamos a Deus que amamos uns aos outros. Este é o sinal que Jesus deu e que marcaria a vida de todo discípulo, de que somos capazes de amar uns aos outros, não porque amamos uns aos outros, mas porque, em primeiro lugar, amamos a Deus, e porque amamos a Deus, amamos uns aos outros, amamos aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, ama aqueles que amam a Deus. Mas o mundo
não é feito apenas de comunidades que amam-se a si mesmos porque amam a Deus. O mundo é feito de comunidades que odeiam a Deus e por isso odeiam todos aqueles que amam a Deus. E antes de prosseguir, o sermão de hoje não é um sermão sobre como evangélicos podem tornar o mundo um inferno todos os dias. O sermão de hoje não é um sermão que visa dizer a você o seguinte: na segunda-feira, logo cedo, você acordar e dizer assim: o que eu, como um crente, posso fazer para estragar a vida desse ímpio que vive comigo? Como eu posso estragar a vida das pessoas que estão ao meu redor e que não amam ao Senhor? Então, para que você não entenda isso, o sermão de hoje não é 7 passos, 5 passos de como tornar a vida do seu chefe, que é ímpio, um inferno. Talvez seja o oposto. Digo isso porque muitos hoje acreditam que um sinal de fidelidade e amor ao Senhor seja justamente o ódio do mundo. E as pessoas podem suscitar o ódio de outras pessoas por várias razões, menos as razões justas pelas quais alguém que ama a Deus tem de ser odiado por aquele que odeia a Deus. Um crente não deve ser odiado porque ele gosta de colocar leite condensado no seu... Como é aquele doce lá do Pará? Açaí, tá vendo? Doce de leite, não, isso é abominável, não pode fazer um negócio desse. Um crente não pode ser odiado pelo mundo porque ele escolheu votar em X, ou porque ele escolheu votar em Y. Não é porque ele é do partido A, não é porque ele é do partido B, não é porque ele é a favor dos pobres contra todos os ricos. Ele não tem de ser odiado por causa da sua ortodoxia, porque ele segue à risca a doutrina prevista nas Escrituras. O ódio do mundo por aquele que é discípulo de Jesus não pode ser mediado por outra coisa senão pelo amor. Não é por outra razão senão pelo seu amor a Deus que o mundo deve te odiar. O mundo não deve te odiar porque você odeia o que Deus odeia. O mundo não tem de te odiar porque você luta contra aquilo que Deus odeia. O mundo tem de odiar não pelo que você odeia, mas pelo que você ama. São os nossos amores que devem provocar a tensão no mundo que nós vivemos e não o nosso ódio. E o texto que nós acabamos de ler é o ensino de Jesus exatamente sobre isso, sobre a tensão que é a vida dos discípulos, que experimentarão o ódio não por causa do ódio, mas do ódio por causa do amor. O texto que nós lemos é dividido em 3 partes, facilmente compreensível em 3 palavras: ódio, testemunho e profecia. O ódio, ele está presente dos versículos 17 a 25 da abordagem de Jesus. O testemunho, nos versículos 26 e 27 do capítulo 15. E a profecia, os versículos 1 a 4a do capítulo 16.
Vamos começar com o contraste que Jesus estabelece entre o amor dos discípulos que ele pregou e ensinou a eles, com o ódio que ele vai ensinar aos seus discípulos a seguir. O versículo 17, ele faz uma transição entre o discurso anterior em que Jesus havia dito aos seus discípulos que agora a relação entre eles e Jesus não é só uma relação entre eles e Jesus, é uma relação entre eles, o Filho, o Pai e o Espírito. Agora, por causa de Jesus, eles estão no Pai e o Pai está neles. Agora, por causa de Jesus, o Espírito está com eles e habita com eles. Agora, por causa de Jesus e porque Jesus está no Pai, Jesus ficará e permanecerá com eles até os últimos dias. Jesus, depois de mostrar toda a base de sua comunidade dos discípulos, fundada no amor, ele vai apresentar algumas razões para seus discípulos acerca do ódio que o mundo nutrirá acerca deles, a despeito de eles serem uma comunidade de amor. Por que o mundo odeia os discípulos? Jesus oferece 4 razões. A primeira razão, porque primeiro o mundo odiou a Jesus. Não é o ódio que as pessoas podem nutrir por você, em primeiro lugar, que faz com que este mundo te odeie, pelas razões que Jesus está pontuando aqui. Mas o ódio do mundo pelos discípulos de Jesus, que Jesus se refere, é o ódio que começa primeiro com ele e alcança você. Portanto, a primeira colocação de Jesus, logo após ordenar os discípulos que amem uns aos outros, é mostrar a eles que se o mundo odeia, é porque antes de odiá-los, odiou o próprio Cristo. Então não há uma relação intermediária, não há uma terceira, uma alternativa. Estamos literalmente diante de um dilema, e o dilema é claro: ou você ama a Deus e odeia o mundo, ou você ama o mundo e odeia a Deus. Não há uma terceira possibilidade. É com base nesse dilema, inclusive, que Agostinho, quando escreve a cidade de Deus, ele está olhando exatamente para o fundamento da cidade de Deus e o fundamento da cidade dos homens. Se a cidade dos homens é fundada no amor próprio e por isso na rejeição de Deus, a cidade de Deus é fundada no amor de Deus e por isso mesmo na rejeição de tudo aquilo que odeia a Deus, de tudo aquilo que é contrário a Deus. Então não há uma confusão, não há uma zona cinzenta. O que há é o amor a Deus, que implica o ódio dos homens, e o ódio a Deus, que implica o amor dos seus discípulos. Portanto, esse ódio não é fruto de algo que a igreja fez. Esse ódio que o mundo tem pela igreja não pode ser pelas escolhas que uma igreja faz, pela maneira como essa igreja se comporta meramente no mundo. Esse ódio que o mundo tem pela igreja é porque esse ódio, em primeiro lugar, é um ódio de Jesus. É porque se odeia a Jesus, que se odeia os discípulos de Jesus. Não se odeia os discípulos de Jesus por causa dos discípulos de Jesus. Se odeia os discípulos de Jesus por causa de Jesus. Então esse é o primeiro ponto para você fazer uma reflexão. Sabe aquele momento em que você acha que está sendo perseguido no seu trabalho, na sua família, na sua casa, entre os irmãos da igreja, e você diz assim: estou sendo perseguido. E aí você diz assim: estou sendo perseguido por causa do meu amor ao evangelho. Preste atenção, é por causa
do seu amor ao Evangelho? É por causa de uma particularidade sua? Ou é por causa de Jesus? Qual é o ódio que Jesus está se referindo? É o ódio por causa do nosso jeito? É o ódio por causa da nossa maneira de agir uns com os outros? É desse ódio que Jesus está falando aos seus discípulos? Claro que não! Jesus não está falando que você vai ser odiado somente por causa de Jesus. Você vai ser odiado também porque você é uma peste. É por causa disso que você vai ser odiado. Mas o que Jesus está dizendo é que existe uma maneira de você ser odiado, não porque você é uma pessoa difícil, não porque você é uma pessoa que você diz assim, puxa vida, eu não sou uma pessoa fácil de lidar realmente. Não, não é por causa da sua idiosincrasia, do seu jeitão esquisito de ser, porque você não é uma pessoa fácil, porque você é uma pessoa impaciente, porque você é uma pessoa iracunda, ou porque você é uma pessoa, sei lá, que não presta atenção nas coisas e por isso vai errando e vai falhando e pisando na bola com as pessoas. Não é por causa disso que o mundo te odeia, não é por causa disso. Jesus não está falando deste ódio. Jesus está falando de um ódio que é resultado do ódio por Jesus. Segunda razão, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Jesus está dizendo que esta comunidade de discípulos já não pertence mais ao mundo, já não é mais propriedade do mundo, já não é mais uma coisa do mundo. Se fosse uma coisa do mundo, se você pertencesse ao mundo, Jesus estaria dizendo exatamente que você seria amado pelo mundo, porque o mundo ama o que é seu, mas é porque você não pertence mais ao mundo. E por que você não pertence mais ao mundo? Porque Cristo te escolheu. Cristo, ao te escolher, te separa do mundo, te tira das garras do mundo. Você não é mais propriedade do mundo, você não pertence mais ao mundo, você tem um outro dono. O seu dono não é mais este mundo não mais te pertence, e você não pertence mais a este mundo. Jesus te tirou com raízes deste mundo, te plantou em um outro mundo, o mundo do reino do Filho do amor, e é neste outro mundo que você vive, nesta outra realidade que você vive, pertencendo e sendo amado por esse outro reino. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que a escolha dos discípulos, ao Jesus resgatar os seus discípulos e trazer os seus discípulos para si, Jesus está não só amando o que é seu, mas fazendo com que esses discípulos descubram outros amores. Antes, quando vocês eram do mundo, vocês amavam as coisas que eram do mundo. Agora vocês vão conhecer outros amores. Esses amores vão fazer você amar outras coisas. Coisas que quando você estava lá você odiava. Coisas que quando você estava lá você desprezava. Coisas que quando você pertencia ao mundo elas não faziam absolutamente nenhum sentido. É uma mudança de amores. Não é só uma mudança de ódio. Não é só odiar o que antes você amava, é amar o que antes você desprezava. Então Jesus diz, agora vocês foram escolhidos, eu tirei vocês de lá. E por isso o mundo odeia vocês. Porque vocês já não são propriedade do mundo. O mundo já não tem vocês como propriedade. Não pode amar vocês, porque vocês pertencem a justamente àquele que o mundo odeia. Por isso o ódio do mundo por nós não é vinculado ao nosso jeito de ser, mas é vinculado ao fato de que Cristo é o nosso dono. Pertencemos agora a Ele. Terceira razão. Versículo de número 20. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Vocês lembram quando Jesus disse isso? Foi logo naquele início, quando Jesus, sabendo que vai ser traído, toda aquela questão que a gente levantou no primeiro sermão, lembram? E aí Jesus lava os pés dos discípulos. Ele ensina exatamente isso aos seus discípulos. O que ele está dizendo aos seus discípulos, logo após lavar os pés dos discípulos, é que ele, sendo o Senhor,
ao agir como servo, lavando os pés dos seus discípulos, mesmo agindo como servo, ele não se tornou menor, porque ele é o Senhor. Ou seja, aquele que é o Senhor vai permanecer sendo o Senhor e maior do que o servo, mesmo que ele sirva como um servo. Ora, ao dizer que o servo não é maior do que o seu Senhor, Jesus está dizendo que da mesma forma que perseguem ao Senhor, que é Jesus, perseguirão também aqueles que são seus servos. Aqueles que estão exatamente numa relação com Cristo, não de pé de igualdade, mas aqueles que estão seguindo a Jesus, serão, portanto, confrontados nesse amor. Serão provados nesse amor. Viverão no limiar dessa prova e tentação. Meus irmãos, nós vivemos nesse limiar o tempo todo. Quarta razão. Versículos 21 a 25. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também ao Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Dos versículos 21 a 25, do discurso de Jesus, ele está apresentando a quarta razão pela qual o mundo odeia os discípulos. Primeiro, o mundo odeia porque, em primeiro lugar, odiou Jesus. O mundo odeia porque Jesus tirou os seus discípulos do mundo e agora eles não pertencem mais ao mundo. Terceiro, porque o servo não é maior do que o Senhor, porque agora os discípulos já não são mais servos do mundo, são servos de Jesus. Quarto, porque o mundo não conhece a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que Jesus havia dito aos seus discípulos: o mundo não conhece, nem vê, vocês conhecem, e o Espírito está com e em vocês. Quando Filipe diz a Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Se você vê a mim, você vê o Pai. Jesus era a mais escandalosa revelação do amor de Deus. Jesus era a mais clara, a mais sublime, a mais estonteante, a mais extraordinária revelação que Deus poderia ter dado de si mesmo. Mas ainda assim, o mundo não conheceu. O mundo não conseguiu ver Deus em Jesus. O mundo não conseguiu ver toda a obra de Deus em Jesus. Pressupõe-se, portanto, que os discípulos são aqueles que enxergam em Jesus o ser de Deus, que conhecem a Deus por causa de Jesus, e por causa de Jesus amam a Deus, porque se não fosse Jesus, amariam qualquer outro ser, menos o Deus revelado através de Jesus. Jesus coloca um ponto final na incógnita de todos os que seguiam as verdades das Escrituras sobre quem Deus é, ao revelar Deus em si mesmo. Então o mundo vai odiar, porque eles não conseguem enxergar o que um discípulo enxerga em Jesus. Você já parou para imaginar, antes da gente ir para o segundo ponto, o que acontece com Pedro? A Bíblia diz que Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. E vocês lembram por que ele trai a Jesus negando a Jesus? Não é porque as pessoas olhavam para Pedro e diziam assim:
É chato, hein? Ou porque olhavam para Pedro e diziam assim: ei, você é pessoa horrorosa. Todas as negações que Pedro tem de fazer são negações que vinculam Pedro a Jesus. Você estava com ele. Você é um deles. Você fala como ele. As negações de Pedro, o pavor de Pedro, não está no fato de que as pessoas estão revelando Pedro simplesmente, mas revelando Pedro e a sua relação com Jesus. O desafio do sermão de hoje é você refletir sobre os teus desafios que estão no limiar da tua vida. A cada limiar da tua jornada, você estará debaixo de um desafio em que você será ou odiado por quem você é mesmo, ou você será odiado por causa do seu amor a Jesus. O segundo tópico, que é o do testemunho, os versículos 26 e 27, Jesus muda o discurso da centralidade condicional do ódio do mundo pelos seus discípulos para o testemunho. É como se Jesus agora, depois de apresentar as razões do porquê o ódio do mundo pelos discípulos, Jesus agora apresentasse por que, a despeito do ódio do mundo, eles devem testemunhar. Porque a despeito do ódio do mundo, porque a despeito do mundo odiá-los, eles não podem dizer para o mundo: adeus, se lasquem, vão para o inferno, vocês odeiam a Deus, vocês odeiam ao Senhor, problema de vocês. Observe, apesar de tanto ódio, os discípulos serão testemunhas de Cristo no mundo que os odeia. Olha o que Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Apesar de tanto ódio, eles serão testemunhas de Cristo por duas razões. Primeiro, porque o Espírito da verdade dará testemunho de Cristo. Perceba que Jesus está dizendo para eles que o testemunho de Cristo será, em primeiro lugar, celebrado pelo Espírito da verdade. O Espírito que não deixa a consciência humana em paz. O Espírito da verdade que continua iluminando e continua testemunhando a verdade. Ou seja, apesar do ódio do mundo, o Espírito permanecerá no mundo, testemunhando de Cristo, fazendo com que o mundo enxergue Cristo. Então, qual é a obra do Espírito? Qual é a principal missão do Espírito? A principal missão do Espírito é tornar Jesus visível no mundo. O trabalho, a obra do Espírito não é fazer uma cosquinha em você, sair daqui rodando e dizendo um monte de coisa, não é que coisa gostosa. Não! O Espírito Santo não é um parque de diversões para pessoas estressadas com as suas vidas infelizes e medíocres. O Espírito Santo realiza uma missão cósmica. Realiza uma missão de proporções globais. O Espírito Santo, ele está fazendo Cristo visível no mundo inteiro, na ausência corpórea de Cristo neste mundo. Cristo ascendeu aos céus, e se hoje o mundo enxerga Jesus, é pela obra do Santo Espírito de Deus. Ele torna visível a obra do ressurreto.
Então deveríamos glorificar a Deus todas as vezes que Cristo for testemunhado no mundo, porque onde Cristo estiver sendo conhecido, onde Cristo estiver sendo testemunhado, ali haverá uma obra do Espírito de Deus. Por outro lado, apesar de tanto ódio, os discípulos devem testemunhar a Cristo, não só porque o Espírito da verdade vai dar o testemunho de Cristo, mas porque os discípulos estão com e em Cristo desde o início, e vocês também testemunharão porque estão comigo desde o princípio. Ou seja, a vida do discípulo é imitar a obra do Espírito Santo, que não é outra senão tornar visível para o mundo inteiro a pessoa e obra de Jesus. Eu preciso parar um pouco aqui, meus irmãos. Porque a natureza do ódio do mundo só transparece na vida da igreja no testemunho. Se agora você não consegue perceber o ódio, esse ódio típico daquele que pertence a Jesus, talvez seja pelo fato de ter cessado em sua vida o testemunho de Cristo. Estamos falando de evangelização, de testemunho, de proclamação do Evangelho. Estamos confortáveis demais. Estamos acomodados demais. Com o Evangelho que é tão extraordinário, as doutrinas da graça são tão maravilhosas. Elas nos trazem tanta segurança da salvação, nos trazem tantos benefícios, tanta coisa maravilhosa as doutrinas da graça nos oferecem, como, por exemplo, a salvação não é pelas obras, é dom de Deus, é graça de Deus. Não é para que a gente em nenhum momento chegue ao ponto de dizer sou salvo pelos meus méritos. Então a gente chega aos céus por obra de Deus, é um presente tão maravilhoso, é uma coisa tão extraordinária entender as doutrinas da graça, nos fazem tão cheios e seguros de que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, nada, nem o inferno, nem Satanás e seus demônios podem nos tirar do amor de Deus e nos fazer perder o dom máximo do amor de Deus, que é a salvação dos seus filhos. Entretanto, não conseguimos mais testemunhar o Evangelho. Onde está o testemunho do Evangelho? Onde está o testemunho das obras de Jesus? Uma igreja deve ser conhecida pelo testemunho que ela dá de Jesus, da sua obra. Uma igreja tem que ser conhecida não porque ela é de uma determinada linha, ou de uma determinada ideologia, ou de uma determinada roupagem metodológica. Ela tem de ser reconhecida, em primeiro lugar, porque ali as pessoas veem Jesus. Ela torna a pessoa e a obra de Jesus visível. Todos os atos dessa igreja fazem Jesus visível, fazem a obra de Jesus visível. E por que uma igreja dá esse testemunho? Porque ela se nutre da visibilidade de Jesus. Se você não vê Jesus, se você não vir Jesus, se você não enxergar Jesus, se você não contemplar Jesus, se o Espírito Santo de Deus apagar de uma vez por todas a luz que ilumina a pessoa e obra de Jesus, todos nós estaremos perdidos, não haverá mais esperança, você não vai mais poder dobrar os seus joelhos e pedir: Senhor, salva-me. Se o Espírito Santo de Deus apagar a sua luz, não é o Espírito que você vai perder, é Jesus que você vai perder de vista, é sua obra que você vai perder de vista. No dia mau, sabe aquele dia que você vai receber a notícia do câncer, aquele dia que você vai receber a notícia que acabou tudo, perdeu seu emprego, você foi mandado embora, sabe aquele dia mau que seu filho, que você nem espera, sua filha, que você nem espera, de repente aparece drogado em sua casa, você não sabe como lidar com aquilo. Sabe esse dia mau, se você não vir Jesus Cristo, se Jesus não aparecer diante de você, Ele e sua obra, você estará perdido. Essa é a obra do Espírito Santo, fazer você no dia mau saber que você tem um Senhor que te ama, esse Jesus que não vai te desamparar, que estará com você até o final da vida.
Então o Espírito Santo está dizendo para você o tempo todo, se você consegue ter esperança, é porque você está vendo Jesus, porque você está vendo a sua obra. Mas Jesus está dizendo para a igreja que se ela vive o mundo tem esperança, não mais na política, não mais na economia, não mais nos médicos, nos advogados, na ciência, em tudo mais que você puder imaginar. É nessa hora que a igreja aparece testemunhando Jesus, para que as pessoas enxerguem, para que o mundo enxergue Jesus. Você deve estar se perguntando, Jonas, o que acontece quando o mundo vê Jesus? Só tem duas coisas que podem acontecer. E é por isso que a igreja tem que testemunhar. Porque ou ele vai amar Jesus e vai ser resgatado pela poderosa mão de Jesus e tirado e arrancado do mundo das trevas para o reino da luz, ou ele vai odiar a Jesus. Mas isso só acontece quando a igreja faz o que também o Espírito Santo faz: testemunha Jesus e sua obra. Terceiro e último ponto. Terceira pergunta, né? Primeira pergunta, por que do ódio do mundo? Segunda pergunta, por que testemunharão os discípulos a despeito do ódio do mundo? A terceira pergunta, por que Jesus está falando de ódio? Por que é importante falar sobre isso? Por que Jesus está falando sobre isso? E aí Jesus apresenta uma profecia, versículos 1 a 4a. Por que Jesus disse todas essas coisas? Porque senão eles se escandalizariam. Isso é uma coisa curiosa. Eles precisam saber do ódio para que quando o ódio se manifestar, eles não façam: ai, que horror! Como podem fazer isso com Jesus? É tão engraçado hoje, a gente vê algumas pessoas ficam fortes, gigantes nas redes sociais, quando apresentam algum sacrilégio contra Jesus, ou humilham, ou fazem algum vexame com a obra de Jesus, ou tripudiam com a cruz, ou tripudiam com o evangelho, fazem trocadilhos com o evangelho. Não estou dizendo que não seja nojento, é nojento, é pavoroso. Mas um crente que ouve a palavra de Jesus, quando olha para isso, ele diz assim: o que eu poderia esperar? O que eu poderia esperar do ódio que nutre o mundo por Deus, justamente pelo fato de não amar a Deus? Então há uma certa serenidade dos discípulos em relação ao ódio. Porque alguém poderia dizer o seguinte: vamos amar uns aos outros, mas em relação ao mundo, quando ele nos odiar, a gente puxa a espada, faz como Pedro e sai arrancando a cabeça de todo mundo. Mas não. A primeira coisa que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que o mundo vai odiar. E eu preciso dizer, ainda mais, não só o mundo vai odiar, mas eles vão expulsar vocês das sinagogas, vocês serão perseguidos, muitos de vocês sangrarão. E a história mostra que mulheres grávidas eram lançadas aos leões, que devoravam seus bebês ainda no ventre dessas mães, velhos, crianças. Toda sorte de tortura, toda sorte de maldade que você pudesse pensar que o homem seria capaz de fazer, eram feitos contra esses cristãos. Os discípulos de Jesus sabiam, porque o próprio Jesus havia dito a eles, que esse ódio se transformaria em uma violência cruenta. Mas eles não deveriam se escandalizar. Diante desse ódio, eles não deveriam dizer assim:
Como pode o ser humano fazer uma maldade tão grande como essa? Pelo contrário, não se escandalizar com isso revela o fato de que aqueles que estão sofrendo a violência por causa de Jesus sabem que essa violência tem o mesmo peso da violência que Jesus sofreu quando estava naquela cruz. A violência daqueles que agora padecem, não para serem salvos como Jesus padeceu para que os seus fossem salvos, mas aqueles que padecem justamente porque foram salvos, justamente porque foram alcançados, e então todo o sofrimento por causa de Jesus se torna exatamente o sinal daqueles que diante da dor e diante do sofrimento por causa de Jesus não se escandalizam por causa da violência humana, mas esperam não outra coisa senão o ódio por causa do amor. O versículo 3 diz que a razão do ódio é o fato de que eles não conhecem o Pai e não conhecem a Jesus. Se hoje você não odeia a Jesus e a Deus, é porque você conheceu Deus através de Jesus. Só quem ignora Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, só quem ignora a revelação máxima de Deus na pessoa de Jesus, é que é capaz de odiar a Deus. No entanto, Jesus não apenas nos deu a razão do ódio. A razão de Jesus falar do ódio é para que os seus discípulos não se escandalizassem, mas se lembrassem e estivessem preparados para lidar com o ódio. Minha pergunta nesta manhã para você é uma só. Você está preparado para o ódio dos homens? Não porque você é uma pessoa chata, porque você é uma pessoa irritante, difícil, mas porque você ama Jesus? Somos e devemos ser odiados por causa do nosso amor por Jesus. Porque conhecemos o que o mundo não conhece, o que o mundo ignora e despreza. E é este conhecimento que nos faz amar mais o que o mundo mais despreza e a desprezar mais o que o mundo mais deseja. Mais uma vez, o sermão é uma pergunta sobre os nossos amores. O tamanho do seu amor a Deus refletirá nos seus amores. O que mais você tem amado nesses dias? O que mais tem cativado o seu coração? Quando a gente é alcançado pela graça de Deus, os amores mudam. Não porque nós mudamos meramente, mas porque aquilo que amamos muda. E quando Jesus é amado, aquelas coisas que a gente achava que eram tão preciosas, elas permanecem valiosas, mas não ao ponto de a gente dar a nossa própria vida. Quero orar com você nessa manhã, para que o Espírito de Deus plante no nosso coração, no coração da nossa igreja, o desejo de testemunhar a pessoa e obra de Jesus. Porque é só ali, no testemunho público do Evangelho, que o seu amor a Deus e o ódio do mundo se manifestará. Curve a sua cabeça por um momento. Senhor Deus e Pai, às vezes a gente perde de vista o essencial na vida cristã, que é ver o Senhor e sua obra. E que, por sinal, não é outra coisa senão a obra do Espírito, nos fazer ver o Senhor e sua obra nas horas mais difíceis da nossa vida.
E é isso que nos faz firmes na tua palavra. Porque sabemos que o dia mau virá. Que a única coisa que vai nos manter em pé é o Senhor e sua obra. Que a luz do teu Espírito não se apague jamais. Caso contrário, estaremos perdidos. Porque é só quando o teu Espírito ilumina que nós enxergamos Jesus e sua obra nas horas mais densas, nas horas mais terríveis da vida. E que seja essa obra do Espírito a fonte que nos leva a testemunhar sobre Jesus. Para que a nossa igreja experimente conversão de pessoas que estão vindo para ver Jesus, para enxergar Jesus na comunidade dos discípulos. Porque vendo os discípulos amando uns aos outros, percebem que eles não conseguem fazer isso por si mesmos, mas porque amam a Jesus. E então possam, nessa dança de amor, amarem também a Jesus e entrarem nesse amor mútuo que a tua palavra ensina, que deve ser o amor do teu povo, o amor dos teus discípulos. Tem misericórdia de nossa vida, Senhor. Tem misericórdia dos nossos passos, porque no limiar das provas, Senhor, da vida, às vezes nós somos tão parecidos com Pedro. A gente quer se dissociar do Senhor, porque talvez o nosso coração ainda esteja tão apegado ao mundo. Nós não somos mais dele, nós não pertencemos mais ao mundo, mas os nossos amores ainda estão inclinados ao mundo de uma maneira tão poderosa que nós não conseguimos nos desapegar totalmente deste mundo. Trata com o nosso caráter, trata com os nossos amores, Senhor. Usa irmãos, usa irmãs da nossa igreja com conversas sobre o Evangelho, com base no Evangelho, para nos edificar, nos exortar, nos consolar. Não permita que a nossa igreja perca de vista o fato de que a união do povo de Deus é mediada pelo amor de Jesus Cristo. E que a nossa igreja cresça em maturidade, cresça em edificação, cresça em sabedoria, mas sobretudo cresça em amor uns aos outros, como o Senhor nos ensina através das tuas palavras. Isso só é possível, Senhor, porque tu não és um Deus que morreu, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos e ainda vive entre nós o teu povo, por meio das obras do teu Espírito, que nos faz ver e enxergar sua obra na igreja ainda hoje. Assim nós oramos, crendo no Senhor e na sua obra. Em nome de Jesus oramos. Amém.